Olá, boa tarde. Como a Xênia falou, eu vou conduzir a reunião de hoje. Eu sou Juliana, sou psicóloga, para quem não viu na hora que eu estava me apresentando. Sou voluntária do Acalanto. Como o Pedrinho falou, né? Eu sou irmã por adoção também, cunhada por adoção, se é que existe isso. Mas eu sou nora de Rejane e estamos muito felizes de estarmos aqui juntos, né? Porque que riqueza é essa de poder compartilhar essas diferenças. Que bom estarmos aqui disponíveis para isso. Gostaríamos de agradecer a presença de Sueli e Paulo, que toparam de estar aqui conversando com a gente, compartilhando um pouco dessa experiência deles, que com certeza é muito rica, porque são muitos universos e com certeza foram muitos desafios, né? E muitos sucessos também. Falando rapidamente, como é que vai se organizar o nosso encontro de hoje? Nós vamos ter de 30 a 35 minutos para a fala do Paulo e da Sueli, tá? Depois disso, a gente vai ter em torno de 30 minutos para perguntas, para troca de experiências, e a gente finaliza, né, com uma palavrinha dos grupos, dos 3 grupos que estão aqui sendo apresentados, né, pelos participantes. O tema do nosso encontro de hoje, como a gente já compartilhou, são os reflexos das expectativas no pós-adoção. E eu gostaria agora de passar a palavra para o Paulo e para a Sueli, pedindo que vocês possam se apresentar um pouquinho também no começo, né? Contar um pouquinho da história de vocês e ficarem à vontade para compartilhar. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Que ótimo. Bom, é um enorme prazer aí estar com vocês. Eu acho que nos parece aí, nós somos o que estamos mais distantes, pelo visto, né? Estamos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Sueli e eu moramos aqui há 20 anos, mas somos oriundos de São Paulo, capital. E lá tivemos a felicidade de sermos os cofundadores do projeto Acalanto, em São Paulo, em 1993. E lá iniciamos as nossas atividades no movimento de apoio à adoção, com o Acalanto, que foi um grupo bastante importante, referência, e nos mudamos para o interior de São Paulo, quando os nossos filhos estavam já numa certa idade. Uma cidade de Indaiatuba, aqui na região de Campinas, entre Campinas e Sorocaba. E quando recebemos esse convite, foi um prazer aí estar compartilhando, será um prazer compartilharmos as nossas experiências, e eu praticamente é unânime aqui nas apresentações que todos estão aprendendo, né? E verdade, o aprendizado é contínuo, né? Independente do estágio que nós estejamos com os nossos filhos, eu posso dizer que o aprendizado não tem fim, né? Quer dizer, nós vamos estar sempre buscando entender melhor, compreender as situações. E vejam que maravilha a tecnologia nos permite hoje caminhar o Brasil com as nossas ideias, né? Com as nossas impressões, com o nosso aprendizado. E o efeito positivo desta pandemia, que existem vários efeitos positivos, por mais que a gente possa estar passando aí por situações difíceis, mas um dos efeitos positivos tem sido a possibilidade de nós caminharmos de forma bastante intensa aí neste aprendizado com todos no nosso país, né?
Então, acho que isso está sendo muito legal. Você quer falar aqui? Oi, boa tarde, meu nome é Sueli. Nós temos 11 filhos, né? 3 biológicos, né? E 3 por adoção, 8 por adoção, que também não deixam de ser filhos biológicos, né? Nós não podemos esquecer que esse é o único meio que nós temos de conquistar a vida. Todos somos biológicos e temos heranças de algumas pessoas. Se essas pessoas podem ou não estar com seus filhos, é uma outra situação, né? Então, nós precisamos entender sempre isso, né? Que todos nós somos biológicos, todos nós temos necessidades, todos nós temos dificuldades e elas se diferenciam por circunstâncias apenas, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, de tão longe. Natal, esse grupo aí acalanto e as ramificações que eles conseguiram fazer é um trabalho assim que nos liga há anos, né? E a gente consegue estar sempre conectado, sempre feliz, sempre acompanhando, porque nós conseguimos, graças a todo esse trabalho de adoção, angariar e formar muitos amigos. Este é, acho que, um dos maiores presentes que nós conseguimos a partir do momento que nos ligamos a este movimento de adoção. É tecer uma rede muito forte de amigos que nos sustentam em todos os momentos. Então, que vocês sejam muito bem-vindos e que cresçam como pessoas, como pais, como filhos também que são ou que já foram, e que possam levar para os filhos de vocês essa experiência maravilhosa, influenciando o lugar onde vocês estão, as famílias extensas de vocês, a sociedade, para que eles entendam que essa forma de construir família é uma forma legítima, é uma forma muito bonita, onde os laços são muito mais fortes do que qualquer vínculo biológico, porque são os laços de amor. E os vínculos que nos fortalecem, nos propicia e nos dá energias e forças para vencer todas e quaisquer dificuldades, entendendo que todas elas são passageiras. Para a gente iniciar a nossa história aqui, bom, a história da adoção começa a princípio comigo. Tive o privilégio de ser o primeiro filho adotivo de uma família. Aliás, no próximo dia 29, eu completo 60 anos da chegada na minha família adotiva. E olha que maravilha, né? Em pleno São Pedro, né? Minha mãe, costumávamos comemorar junto esta data, e sempre nos vinha à mente muitas histórias. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, ela é falecida apenas há 2 anos e meio, ela tinha sempre o prazer do dia 29 nos falarmos, né? Batemos um papo, mesmo à distância, e buscar algumas lembranças, alguns momentos da nossa vivência em família. E ela fazia sempre questão de comemorar essa data de forma muito afetiva, como ela sempre foi. Então, mas vejam, né, era uma adoção nos tempos do início dos anos 60, uma adoção interracial, que hoje o tema está bastante evidente, bastante providencial à discussão. Tenho participado de algumas lives sobre este assunto, justamente porque a sociedade está em transformação. O que na época era um verdadeiro escândalo, como eu costumo dizer, meus pais foram extremamente escandalosos
e corajosos e desafiadores do mundo extremamente conservador, onde o preconceito ainda estava em alta monta, até mesmo com tabus estabelecidos, com processos assim bem arraigados, que ao longo das últimas décadas vem se afrouxando, vamos dizer assim. Não conseguimos ainda eliminar algumas questões, mas estão se afrouxando algumas outras. Os véus estão sendo retirados, né? Colocando o indivíduo, o ser humano, num estágio de reflexão, de mudança e transformação necessária. Mas na época eles foram muito corajosos e assumiram uma adoção interracial, já tinham 4 filhos. Vou tentar falar bem rapidamente, que daria um bom tempo aí para discutirmos, mas tinham 4 filhos, eu fui o caçula, então era um verdadeiro xodozinho da família como um todo, mas não sem causar impactos familiares nas famílias extensas, famílias extremamente tradicionais de São Paulo. Meu pai era oriundo de portugueses com italianos, minha mãe de alemães, né? E aí chega aquele pedacinho de carvão, né, como a gente costumava brincar, para poder mostrar para a família uma nova realidade, até porque a realidade nossa ainda é meia turva, né? Talvez não tenhamos essa percepção tão clara para todos nós em termos de realidade. Temos espaços de reflexão e de aprendizado e de construções, né? E foi o que aconteceu. Meus pais construíram uma família já naquela época, pela adoção, valorizando e muito a questão do afeto, porque pode-se dizer que eu fui envolvido sempre com uma carga afetiva bem além do normal, vamos dizer, e isso fez com que eu tivesse a segurança, a estabilidade necessária para construir o meu projeto individual de vida, com todas as necessidades que um filho necessita no relacionamento familiar, de ser encarado verdadeiramente como um filho e não como era tradicionalmente estabelecido, né? Aquela criança pega para criar, né? Não, eu sempre fui envolvido na carga afetiva familiar como filho, né? Isso foi muito importante, a segurança, a firmeza que não só meus pais, mas meus irmãos sempre demonstraram em todos os momentos da minha vida. Então a gente sempre costuma dizer aos pais, aos pretendentes, que a convicção no projeto familiar ela tem que ser muito clara daquilo que queremos assumir como um projeto familiar, até porque ao seu redor terá pessoas que estarão conectadas e intimamente conectadas com esta necessidade, e nós precisamos oferecer para os nossos filhos a segurança de que eles precisam. Que hoje o pessoal chama, então, de um verbo, não sei nem se está devidamente instaurado na gramática, né, que é o tal do empoderamento, né, do empoderar. Então, hoje, nós temos a necessidade, sem dúvida alguma, de empoderar meus filhos. Meus pais fizeram isso muito bem, não sem sofrer todas os impactos que a sociedade sempre vem de encontro. Houve divisões na família, parte da família não aceitava, né? Então isso foi ao longo do tempo sendo nutrido com muita segurança, com muita firmeza, até que depois de um tempo a família se acostumou e viu que realmente era uma construção muito legal, muito saudável.
isso fez com que eu também planejasse, junto com a minha esposa Sueli, um projeto familiar também pelas vias da adoção, sem antes iniciar também a nossa experiência no movimento de apoio à adoção, até quando ainda éramos solteiros e desenvolvi o nosso planejamento de família, já iniciávamos uma conversa de como compartilhar aquelas experiências tão positivas que eu tinha recebido em família, através de discussão, de pesquisa, até que mais para frente, no início da década de 90, começou a se configurar o modelo dos grupos de apoio à adoção, onde fomos sensibilizados, convocados a participar como família. Tivemos entrevistas na mídia, né? Passamos por entrevistas, mídias de profundidade, como o Fantástico, Globo Repórter, porque já a nossa família galgava de experiências muito interessantes e fomos convidados a participar, a compartilhar, como aqui estamos, junto à mídia. Logo depois veio o Acalanto, veio o projeto familiar em si, os filhos chegando, né, a carreira profissional, todos os desafios sendo enfrentados. E hoje nos encontramos aqui, né, como a Sueli falou, com 11 filhos, né, um neto, o segundo netinho chegando por esses dias aí, já está entrando na 40ª semana. Acho que ele está vendo que a coisa aqui fora está meio difícil. Ele está aproveitando ao máximo de tempo lá na barriga da mamãe, para que possa estar aí com a gente também nesse composto familiar. Estou falando mais ou menos rápido, para depois a Sueli fazer alguns complementos. É bom deixar claro que, após a minha experiência como filho adotivo, na primeira, como a minha mãe chamava, eu falo mais a minha mãe, porque meu pai faleceu há muito tempo, há 30 anos, exatamente 30 anos, aliás, completou 31 anos. Então, ele, com apenas 69 anos, 66 anos, ele perdeu, assim, boa parte das realizações, assim, como a gente fala no carreira profissional, né? No pós-carreira, né? É que a gente começa a colher os frutos de tudo aquilo que a gente construiu. Mas os meus pais, quando eu tinha por volta de 18 anos, 17 para 18 anos, eu estava ingressando na faculdade e eles adotaram mais 3 filhos, né, que são os meus irmãos, hoje com 40 e poucos anos. Sendo que um dos meus irmãos, a minha irmã especial, que hoje está sendo cuidada pela minha irmã, tem 43 anos, ela vai fazer 43 anos, ela que foi a primeira a ser adotada nessa segunda fase, como minha mãe chamava. Então, nossa família compõe de 8 filhos, 4 pelas vias biológicas e 4 pelas vias adotivas. Esses meus irmãos multiplicaram a experiência da adoção, todos eles casados adotaram, né? Eu tenho uma irmã que tem 14 filhos, dos quais 11 são por adoção, meu outro irmão tem 9, minha outra irmã tem 8, enfim, hoje nós convivemos num contexto familiar muito interessante, onde mais de 40% da estrutura são de filhos adotivos. Então, tem sido um universo de aprendizado, como eu disse no início, constante, porque esses filhos primos, né, que convivem, se interagem, estão construindo as suas famílias, então estão chegando em larga escala os filhos advindos de todo esse contexto familiar. Hoje nós compomos uma estrutura
de 123, 128. eu estou perdido nos números, mas de 125 aproximadamente pessoas, né? Então vocês imaginam um grupo de WhatsApp, né? Dessa turma toda, muitos está sendo muito legal porque como eu falei, a gente está recebendo, então eu tenho muitos sobrinhos netos, né? E a gente vai vendo a diversidade de todas essas experiências, tem sido um aprendizado maravilhoso. Né? Então, além desse contexto familiar, tem o nosso mergulho no movimento de apoio à adoção, onde nós, aí em Natal, em 1999, tivemos a felicidade de fundar, juntamente com os amigos aí, a ANGAAD, né? Minha amiga Rejane, cofundadora da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E de lá para cá, quando nos transferimos para o interior, não só atuamos na ANGAAD em várias gestões, mas também atuamos para ampliar e fundar aqui na cidade de Indaiatuba também o primeiro grupo de apoio à adoção, coordenado pela Sueli, o Projeto de Vida, em 2006, e alguns outros grupos pelas cidades vizinhas. Então, quando pergunta aqui a gente qual é o grupo que a gente frequenta aqui ou participa, na verdade, nós somos voluntários praticamente de quase 6 grupos aqui de toda a região, que nós atuamos isoladamente em vários momentos, além do Acalanto, que é o nosso grupo original, bastante, que a gente tem um carinho muito grande. Então, eu me estendi para falar rapidamente, a Sueli pode iniciar aí mais alguns minutos falando da nossa experiência familiar na chegada dos filhos, que essa sim daria aí uma live bastante extensa, mas estamos limitados pelo tempo. Uma das coisas importantes que o Paulo estava falando, que eu anotei aqui, é a importância da história, né? De nós revivermos os fatos felizes da nossa vida. Então, esses momentos que vocês tomaram consciência do desejo, né, de adotar os filhos e foram criando algumas expectativas, nesses momentos vocês não podem se esquecer que vocês assumiram e se encorajaram a enfrentar alguns desafios. E mesmo que vocês olhassem adiante, não dava para vislumbrar como seria. Mas mesmo assim, cada um de vocês foi avançando, encorajado pelo sonho, pelo desejo, e fortificados nesse sentimento, vocês chegaram, cada um no ponto em que está. Então, eu vejo assim, a importância de nós sempre relembrarmos esses momentos onde toda força, toda coragem, todo desbravamento estava ali contigo, com uma energia que ilumina as nossas vidas até aonde nós conseguimos chegar. Então, nos momentos de dificuldade, é importante que vocês revejam esses momentos, retornem, recordem os sentimentos, as alegrias, as expectativas, porque diante das dificuldades que a vida nos oferece, nada vai ser maior do que aquele sentimento inicial, porque ali residia tudo. Então, eu aprendi um pouco com a minha sogra em todos esses anos, prazer de conviver com ela, que realmente no dia 29 que ela ligava para o Paulo, ela lembrava exatamente de tudo o que tinha acontecido. E como aqueles momentos presentes eram importantes porque havia tido um início onde todo desejo, todo amor estava ali
contido. Então, dava para perceber que, no avançar dos anos, sempre o sentimento era renovado, fortificado. E eu vejo que isso, para a criança, também é importante, porque ela vai conhecer a sua história, ela vai conhecer o seu sentimento e tudo que você passou para chegar a tê-la. Então é importante que as crianças nos conheçam, nossos filhos nos conheçam, porque muitas vezes nós vamos vivendo, né, no dia a dia, e os nossos filhos não sabem quem nós somos. Isso eu aprendi vendo um filme, As Pontes de Madison, com o Robert Redford e a Meryl Streep, onde ela, depois que ela faleceu, os filhos pegaram um caderninho e foram conhecendo a mãe, o que ela gostava, as músicas, porque no dia a dia não dá tempo de sentarmos muitas vezes e conversar com nossos filhos sobre quem somos, sobre os nossos desejos, as nossas expectativas. Então, nesses momentos em que o filho chega e que é um momento de extrema felicidade, que você não sabe o que você vai fazer, porque você não consegue enxergar o que vai ser feito, o que você vai sentir, você só sabe que você quer e que você está indo naquela energia radiante e de força, de alegria, de felicidade que você se entrega. Então, é importante que os filhos saibam desse momento, pelo que vocês sentiram, e isso seja renovado junto com eles, porque isso vai fortificar o sentimento cada vez mais. Nossa, como meu pai foi forte. Nossa, o que ele pensava? Nossa, ele já foi jovem, ele tinha cabelo. Que música que ele ouvia? Isso vai fazer parte de um contexto de vida que vai ter sempre um alimento novo, que são os anos, as experiências. Então, às vezes, a gente vê que pais, num momento assim, de muita dificuldade, chegam às raias do arrependimento. As raias só. Mas quando se fortificam e olham para trás, enxergam que valeu a pena. Então, muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e fala: vocês não são exatamente o que nós queríamos. Ótimo, porque nós não somos Deus. Mas eles também não são aquilo que o destino poderia ter encaminhado para que eles fossem. Porque todos os nossos filhos adotivos, eles chegam para nós porque houve uma violação de direitos. Isso nós não podemos esquecer. Eles viveram situações das quais nós nunca imaginamos como seria, e nem o que nós sentiríamos, e nem as nossas reações diante daquela situação. Onde foram rompidos laços extremamente fortes, que foram os laços com os pais biológicos, ou só com a mãe, ou com os irmãos, ou com os tios, a gente não sabe, são muitas as São as dores, né? Então, nesse sentido, dessas violações, nós não podemos esquecer que existem dores profundas, traumas profundos, e que nós não vamos saber lidar. Por quê? Porque nós não vivemos. Eu sei do que eu vivi, do que eu sou capaz. Agora, do que o outro sente, o que o outro pensa, eu posso imaginar, mas saber eu nunca vou saber. Então, nós temos que buscar não ter julgamentos, buscar no pouco da história que nos é contada dessas crianças, procurar compreender como você se sentiria e, diante dela, agir como você gostaria que fosse tratado, cuidado. Lógico, tendo todas as reservas que pai e mãe precisam ter. Cuidado, proteção, limite, postura, né? Porque nós podemos ser pais amigos. Agora, amigo é uma coisa, pai é outra. Pai tem que pôr limite,
existe uma hierarquia, você vai até certo ponto, em determinado ponto você não vai passar, porque eu sou seu pai, sou sua mãe, você vai se calar, você vai me obedecer. Nós temos que exercer e ter bem claro tudo isso. Porque muitas vezes, diante das histórias, nós temos dó da criança. E nós, ai, coitadinho, ele sofreu, ai, ele não vai saber lidar. Ele vai saber lidar, ele vai saber te manipular muito bem, com uma maestria que você nunca vai imaginar. Se você bobear, ele tem você na mão, ele te domina. E você faz exatamente tudo o que ele quer. Mas o adulto da relação não é a criança nem o adolescente, são os pais. Então nós temos que nos posicionar e ter bem claro o que nós desejamos e exercer essa função de pai e de mãe com muita responsabilidade, porque nós fomos atrás de um compromisso, nós saímos das nossas casas em busca do desafio. E trouxemos para a nossa casa aquilo que realmente nós queríamos. Então, se esses filhos estão conosco, se eles são fáceis ou se não são, esse problema nós daremos conta. Não da forma com que a gente imagine, idealize como superpoderes, como aqueles super-heróis. Não, mas como seres humanos que também têm as suas necessidades, as suas falhas, os seus limites, mas que têm uma boa vontade enorme em acertar, em ajudar essas crianças a serem cidadãos de bem. Então, acho que isso a gente tem que ter muito claro, porque os nossos filhos, em determinados momentos, vêm e nos desafiam. E aí você olha para aquela pessoa e fala, e agora? Mas se nós enxergarmos uma pessoa que tem direito e deveres, é diferente da relação que eu tenho como filho. Porque ali como filho eu posso ceder, mas como indivíduo que eu estou formando para viver lá fora, eu tenho uma responsabilidade, que é diferente daquilo que eu quero dentro da minha casa. Então nós temos que ter ciência do que nós queremos para os nossos filhos. Porque é muito fácil viver dentro de casa. Lá fora estão os perigos, que estão os lobos, né, como a gente fala. Então, criar os nossos filhos para viverem lá, com todos os valores morais, né, pessoais, que nós achamos importantes, é diferente. Então, nós temos que ter um foco. E esse também é um desafio. Aí vocês vão perguntar, é fácil isso? Não, mas não é possível. Se os nossos pais, nossos avós conseguiram, e nós temos todos esses exemplos, é só copiar algumas coisas que nós achamos que são muito boas, que deram certo com a gente, e repetir. Né? Uma coisa que a gente queria, eu até havia pedido, só acho que o tempo já foi, né? Eu havia pedido para a Sueli dar uma introduzida da chegada dos filhos, né? Mas a chegada dos filhos foi assim, um planejamento que inicialmente pensávamos em ter 5 filhos, dos quais 2 ou 3 pelas vias biológicas e os demais pela adoção, só que acabou sendo um pouco mais estendido do que a gente planejou, né? E as situações foram chegando e nós, de uma forma assim, nós não vamos encontrar essa resposta agora, né? Talvez num outro momento, num outro estágio de vida, mas nós fomos assumindo determinadas responsabilidades e compromissos que nos permitiu ampliar a família da forma que ela foi ampliada. As experiências foram das mais variadas, porque nós temos filhos que vieram com necessidades de saúde, nós tivemos filhos que vieram como grupo de irmãos, 2 irmãos, nós tivemos filhos que vieram
mais velhos, né, por volta de 8 a 9 anos de idade. Alguns deles com vivência em acolhimento institucional, na época abrigo, né, convivência em abrigo, e é uma particularidade bastante interessante. Tivemos desses que vieram com necessidades especiais, foram bebês, né, especificamente da necessidade que vieram também por conta de atendimentos da saúde, e isso foi um aprendizado bastante interessante para nós aqui em família. E, por fim, a nossa caçulinha, que veio com 4 anos, também num grupo de irmãos, onde as suas irmãs hoje estão com a minha irmã, né? E aí nós temos alguns polos na família que são formados desta forma, né? Os irmãos que viraram primos, né? E isso é bastante legal, porque o grupo de apoio à adoção, a família, permite essa possibilidade de nós estarmos assumindo essas construções tão necessárias hoje, né? De grupos de irmãos, a grande quantidade hoje de disponibilidade do perfil de adoção são grupos de irmãos, e aí a gente pode conseguir um arranjo entre amigos, entre família, e essa convivência ser mantida. Então, nesse universo de 100 e poucas pessoas, como eu falei, tem esses polos de irmãos que viraram primos, e são experiências maravilhosas, né? Porque esses irmãos hoje estão construindo as suas famílias, né? Então, as histórias são maravilhosas. É interessante que esses irmãos que viraram primos, né? Eles, embora sejam irmãos biológicos, se reconhecem como irmãos, se reconhecem legalmente como primos, e diante das suas famílias adotivas, reconhecem seus irmãos também como irmãos. Então, é muito interessante, às vezes até engraçado que eles, pelo menos os mais velhos, né, a gente via que diante de alguns amigos, quando estavam juntos, um olhava para a cara do outro e já sabia o que iam aprontar. Então, falava, não, mas eu sou irmão do fulano. Aí os amigos, não, mas você é meu irmão do ciclano? Sim, eu também sou irmão do ciclano, que também é irmão do outro. E aí dava nó na cabeça das pessoas e dá. Mas uma das coisas que a gente percebe é a fortificação da família, né? E de outros grupos nessa situação dos irmãos, que um vai para uma família, outro vai para outra, a formação de uma outra família, né? Onde as trocas de experiências fortificam essas relações. Então, isso é um resultado muito bonito, muito interessante que nós conseguimos e ainda, né, vivemos e compartilhamos. Já estouramos o nosso tempo aí, Juliana. Deixa eu aproveitar, porque na verdade vocês já começaram a responder uma das perguntas, que foi a pergunta do Pedro. Ele perguntou, né, quando começaram a ter filhos e se vocês pensavam em ter uma família numerosa ou não, que o Paulo já começou a falar aí. Mas tem uma outra pergunta dele, que é como foi lidar com a logística de tantos filhos? E aí, aproveitando que dá para encaixar a pergunta de Rejane, quais foram os desafios na adaptação dos filhos que chegavam com a rotina que já era vigente na casa? Bom, a logística realmente foi um exercício importante, porque chegamos a ter simultaneamente, simultaneamente convivendo 10 dos nossos filhos, né? E então era uma família de 12 pessoas, assim. Então, para uma logística de 12 pessoas é uma estrutura complexa em todos os sentidos. A Sueli teve um déficit por conta que ela teve que dedicar parte do seu período que ela estaria buscando a sua carreira profissional para
para esse desafio, né, do compromisso familiar, mas depois ela retornou à carreira e isso foi possível se completar mais tarde. Mas, de uma certa forma, a logística sempre tem um aspecto positivo. Logicamente, você vai ter que ter a estrutura financeira muito bem adaptada, não sem as dificuldades, né? De meses no cheque especial, aquela coisa toda, né? De puxa daqui, puxa dali, mas o positivo é que eles são formados numa logística de divisão das coisas muito saudável, né? A necessidade de eles compartilharem as questões do compromisso, do contexto familiar, é muito interessante, porque eles solidificam e valorizam muito aquilo que foi construído. Mais ou menos na linha dos nossos antepassados mais recentes, né? Porque parece que a sociedade criou um modelo complexo de se viver, onde nada se divide, tudo é para mim, tudo é para ele, nada é para o coletivo, né? Mas eu ainda tive a felicidade de viver num contexto de família grande, onde as coisas se dividiam, as coisas eram emprestadas, as coisas vinham dos irmãos, dos primos, né? E hoje você tem que se desdobrar de forma, às vezes, além das suas forças, para poder suportar supérfluos, né? Onde a necessidade maior é um contexto do seu filho estar valorizando aquilo que ele está recebendo. Então, acho que a partir desse ponto, nós conseguimos e observamos, sim, um diferencial hoje em relação às famílias que a gente observa ou está no nosso observatório aí de relações, né? As pessoas têm sérias dificuldades de conseguir conter seus filhos nas construções que são fora, muitas vezes fora do modelo estabelecido. Olha, uma das coisas assim que às vezes as pessoas me perguntam, muita coisa eu não lembro mais, porque era assim muito corrido, né? Eu tinha 10 crianças, né? Desde que chegou o ex-caçula, né? Porque eu falo assim, o ex-caçula, porque o meu ex-caçula hoje tem 21 anos. E a minha caçula tem 10, tem 12. Então, quando o Jorge chegou com 1 ano, eu tinha já 9 filhos e o mais velho tinha 12. Então, eu tinha 3 filhos de 12, 2 de 10, um de 9, 8, 6. A Cíntia tinha 6, a Débora tinha 2. Se não faltou nenhum filho, né? 2. Eu tinha, gente, no mesmo horário, 3 escolas. Eu tinha 6 crianças que andavam 7 horas na escola. Em escolas diferentes, só que próximas. Então, eu saía, deixava 2 numa escola, dava a volta no quarteirão, entregava mais 2, depois ia e deixava os outros 2. E eu tinha uma pessoa que me ajudava, só que ela chegava em casa às 7h15 e os meus filhos tinham que estar na escola às 7. Então, eles acordavam por blocos, né? Chamava 2, levantavam, iam para o banheiro, faziam a sua higiene, se trocavam na sala para não fazer barulho, para não acordar os outros. Porque o carro que eu tinha, a gente sabe, carro só cabe 5 pessoas, eu levava 6, comigo 7. Né? Então, às vezes não cabia mais ninguém. Então, não podia fazer barulho para não acordar os menores. Às vezes que acordava, levava aquele que estava acordado, mas os outros ficavam. Então, vocês entendam, eu tinha um tempo para fazer tudo e era tudo muito rápido. E voltar a tempo de ninguém estar acordado. Dava sempre certo. Né? Às vezes tinha que levar mais 2 no carro, menor, não sei o quê, mas era o que tinha. Então,
dava para fazer isso, depois dava para ir buscar almoço, roupa. Então, uma coisa interessante é que nenhuma das atividades também que nós tínhamos, que até hoje a gente tem, cada um arrumar a sua cama, lavar a louça. Então, um lava, o outro enxuga, o outro tira a mesa. Então, esse compartilhamento de tarefas fazia com que eles tivessem que se acertar dentro das suas diferenças, porque irmão é sempre irmão, né? Tem momento que está tudo bem, tem momento que às vezes as coisas não estão bem. Mas aí eles precisam se resolver. Então, ter a oportunidade de estarem juntos e não poderem mudar essa alternativa, fazia com que eles tivessem que se acertar, né? Então, isso eu vejo que foi uma coisa assim, muito importante, os reflexos disso eu vejo hoje. Eles se ligam, se conversam, tem um grupo de WhatsApp que são só os filhos, né? Então, nós não sabemos o que as conversas que eles têm, a visão que eles têm da família, porque isso é uma particularidade deles, isso precisa ser respeitado. Eu já tentei entrar algumas vezes no grupo aí, mas não deixaram não, é só para os filhos. E é muito interessante... Deixaram não, né, Paulo? Não. É muito interessante nós percebermos, como pais, que os irmãos têm uma relação que é só deles e que precisa ser respeitada. Porque os laços de amizade que eles formam são extremamente importantes para o futuro, para a vida deles. Quando precisarem de apoio, quando precisarem decidir algumas coisas, ou quando quiserem brigar, é entre eles. Isso nós precisamos propiciar, né, e valorizar. Então, nós temos que dar oportunidade. Vai fazer a coisa junto, vai no supermercado, vai junto, vai carregar. Então, eles muitas vezes não vão gostar. Mas você sabe por que está fazendo. Porque lá na frente você tem um objetivo. Então, nós precisamos fazer essas construções. Dividir as coisas, olha, você pode emprestar, se você quiser, explicar a importância, as histórias serem compartilhadas. Eu acho que isso é um enriquecimento que a gente vai fazendo para o futuro. São falas muito importantes, essas que vocês trazem, né, em relação a esse sentimento de comunidade que está em falta hoje em dia, né, como o Paulo estava falando. E o quanto que esse momento, o quanto que essa vivência vai criar vínculos e eles vão se sentir com suporte, né, porque quer coisa melhor do que ter suporte. Quando a gente vai pensar, né, nos nossos antepassados, os nossos antepassados tinham o suporte da sociedade. Era um vizinho que ajudava, o grupo ali da família que era grande, e a gente foi perdendo isso. Que feliz que estamos aqui enquanto famílias, né? É quase como se fosse um bairro aqui, um mini bairro, todo mundo vizinho, com as mesmas experiências, assim, para compartilhar, porque isso dá um fortalecimento para continuar naqueles momentos que são difíceis, que a Sueli estava comentando. Falando um pouquinho de dificuldade, aproveitando que a Sueli trouxe a ideia, né, a dificuldade de levar para a escola e como é que era essa questão escolar. Uma das perguntas era como lidar, deixa eu olhar aqui, Pedro está filtrando as perguntas me mandando. Como é que vocês lidavam com as diferenças no processo de aprendizagem das crianças? E aqui a Xênia perguntou também, né, se vocês tinham alguma sugestão de como lidar com as dificuldades escolares. Olha, é importante que a gente olhe cada criança individualmente. Porque senão começa a comparar. Olha, o seu irmão é assim e você não é. Eu tinha 2 filhos na mesma sala, segundo ano do fundamental, né? A minha filha é extremamente estudiosa, aquela primeira aluna da sala, e o meu filho é aquele que, se bobeasse, não tinha caderno, nunca tinha lição de casa para fazer, né? Então, na mesma sala, um chegava em casa com tarefas e o outro sem tarefa. Um estudava para a prova e o outro não tinha prova. Como você se portar diante dessa situação?
E eu perguntava para ele, você tem lição? Não. Tudo bem. O problema da lição vai ser dele com a professora dele, porque quando ele chegar lá na sala, ela vai ter que escrever no caderno que ele não fez lição. Eu tenho que respeitar e entender. Agora, se ela tem, ela vai lá e fazia. Lógico que vinha bilhete. E um dia a professora me falou, mas a sua filha faz e ele não faz, por que, que ele não copia do caderno dela? Eu falei, por que, que ele não copiou na sala de aula e você que estava lá viu? Ela vai seguir o caminho dela e ele tem o direito de fazer o dele. Eu não vou comparar. Então, eu procurei nunca comparar o grau de capacidade intelectual de um com o de outro, porque são individualidades diferentes. E isso eu acho que seria uma injustiça, né? Uma violação de você querer que o outro renda aquilo que o outro, mas quem disse que o outro está certo? A gente nunca sabe, né? Então tinha essas dificuldades, tinha aqueles que repetiram de ano várias vezes, porque não conseguiam acompanhar o ensino, porque nós temos que entender que muitas crianças, quando elas chegam, elas já vieram das suas famílias biológicas, foram rompidas e viveram uma série de situações. Foram para uma instituição de acolhimento, viveram outras situações com outras pessoas, aí chegam na nossa casa. Pessoas que elas nunca viram e vão ter que iniciar uma vivência já elas dentro de uma faixa de idade. Mudou as relações, aí ela começa a ter pai, mãe, ou dois pais, ou duas mães, ou só uma mãe, ou só um pai. Ela tem que se adaptar a essa situação. Ela tem que se adaptar à casa, ela precisa se adaptar ao bairro, ela precisa se adaptar às roupas que você vai oferecer para ela, aos seus costumes. Tem criança que chega com 2, 3 anos e ela não escova o dente. Ela não sabe se limpar. E aí você pega essa criança e vai violar, vai invadir a intimidade dela. Porque você vai receber e vai dar banho. Como é que você se sente com uma pessoa que você nunca viu vir dar banho em você? E você não vai poder falar nada. E o medo que essa criança está sentindo? Essa minha filha, a caçula, um dia ela falou isso pra gente, né? Depois de um bom tempo que ela estava aqui, ela falou assim, sabe de uma coisa? Eu tinha muito medo quando eu morava aqui. Como assim? Quando eu cheguei, eu não conhecia vocês. E aí eu parei para ser verdade. Ela não conhecia. Aí ela vai dormir num quarto, numa cama que ela nunca viu, naquele ambiente. Então ela tinha um sono assim, muito agitado, ela gritava, ela chorava, aí você tem que ir lá, acalmar. Então, ou a criança faz uma coisa ou ela faz outra. Então, se a gente for começar a observar isso, muita coisa para a criança se adaptar. E ainda na escola tem que render. Né? Só um motivo. Uma escola diferente, professores diferentes, uma exigência de aprendizagem que a gente sabe que não é fácil aprender a juntar as letras, guardar tudo no cérebro, tirar do cérebro, colocar no papel, colocar suas ideias. Então, muitas vezes, a criança precisa ter um tempo para se adaptar. Então, se ela está aprendendo bem, não é que a gente não vai cobrar dela no rendimento escolar, mas vamos diminuir, tirar um pouco o pé do acelerador. No nosso imaginário, nós estamos fazendo o melhor, né? Nós estamos nos esforçando ao máximo, daí eu entro em processos até depressivos, porque não está se reconhecendo o esforço que eu estou fazendo, meu investimento, aquela coisa toda. Essa questão do rendimento escolar é uma coisa séria e tem que ser muito bem preparada no pré e no pós-adoção, porque nós vamos ter que nos despir da nossa construção que achamos que é a correta. Não, ela não é a correta. Nós temos que mergulhar primeiro no universo daquele que está chegando, e como a Sueli colocou, o universo do que está chegando é diferente do que já está.
ali, né? Então, a flexibilidade do adulto tem que ser grande, e o entendimento. Às vezes, ou quase sempre, vamos precisar de atendimento de profissional especializado, né? Quer psicólogo, psicopedagogo, né? Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. As crianças trazem uma série de necessidades de correção, corretivas, né? E isso vai refletir tudo no rendimento escolar. E nós, muitas vezes, vamos colocar, poxa, mas não tem saída. Não, a saída é uma só. É o tempo, é a adaptação, né? É suor, né? É muita coisa que vai rolar até as coisas estarem se encaixando nos devidos lugares, né? Até haver uma ideia mais clara de todo esse universo que está se configurando. Porque, queira ou não queira, é uma construção que está acontecendo, né? Nós estamos construindo vínculos, né? E para construir os vínculos, nós vamos precisar entender com profundidade o que cabe de parte a parte. Uma coisa interessante, né, que às vezes que a gente vivencia, às vezes quando você quer ajudar o seu filho a fazer lição, né, e você aprendeu de uma forma, e você começa a explicar, ele fala, não, mas minha professora ensina diferente. E aquilo que você quer dar para ele, né, ele não quer aprender daquele jeito. Ou então ele não quer fazer e ele não vai fazer do jeito que você está falando. E aí você precisa aprender, né, como ajudar. Então você precisa iniciar um outro processo. E a gente também não pode esquecer que a escola, muitas vezes, é uma válvula de escape da criança. Porque ela, dentro da família que chega, ela tem que corresponder. Ela quer ficar ali. Então, tudo que o adulto quer, muitas vezes ela vai fazer. Meu pai é daquilo, minha mãe gosta daquilo, então vai tentar fazer tudo como o adulto quer. Só que, às vezes, ela não aguenta. Chega na escola, ela precisa extravasar. Por que na escola? Porque na escola não estão o pai e a mãe ali, a casa, todo aquele contexto. Então, muitas vezes ela vai brigar, ela vai encrencar, ela vai falar uma série de coisas, aí você vai ser chamada. Não, mas meu filho falou isso, falou aquilo, fez. E a gente tem que ter tranquilidade. Procurar entender o que está acontecendo, quais os sentimentos que ele está vivendo. Porque depois de um tempo que a criança chega, vocês vão começar a perceber ali por volta dos 5, 6 meses, até um pouquinho antes, biológico. Acontecia isso, acontecia aquilo, fulano falava isso, não sei o que, não sei o que. E às vezes você vai falar, nossa, eu não estou correspondendo. Ela gosta da outra família, não é isso. Ela está se sentindo segura para colocar para fora as suas angústias, os seus. E você ouve. O que aconteceu? Não pergunte, porque ela vai falando com naturalidade. Você quer falar mais alguma coisa? Se ela quiser, ela fala. Se ela não, olha. Mas você guardou e você recebeu parte daquilo que está dentro dela incomodando. A minha filha menor, toda vez que eu saía levava na escola, ela começava a falar. Lá no céu, eu e as minhas irmãs fazíamos isso, a minha casa era desse jeito. Então, eu percebia que ela muitas vezes fantasiava. A minha mãe ficou doente, o meu pai também ficou doente, meu pai morreu primeiro, ele não tinha morrido, mas ela conseguiu fazer o luto da figura paterna. Minha mãe cuidava de mim, minha mãe fazia isso. Então ela ia contando, era só sair de casa, entrava no carro, no caminho de casa para a escola, ela contava tudo. E depois começou a fantasiar, inventar, mas o interessante é que ela falava, lá no céu,
Então, nós adultos temos uma ideia de que a vida da criança na família biológica foi terrível, que ela não teve nada de bom. Não, ela teve momentos felizes, ela conseguiu ter essa vida que hoje nós temos o prazer e a honra de olhar, de cuidar, de acompanhar. Então, é importante também que a gente respeite a família biológica dos nossos filhos, porque foi essa biologia que lhes trouxe a vida. E se não fosse aquelas pessoas, eles não estariam com a gente. Se eu não respeitar essa família, eu estou desrespeitando meu filho. Então, muito cuidado quando falar, ele gosta mais da mãe biológica que de mim. Ele tem que gostar dessa pessoa que lhe deu a vida. É o mínimo de gratidão que ele pode ter diante dele mesmo. Não precisa competir com o sentimento. Se nós gostamos de tantas pessoas e fazemos vários amigos que passam pela nossa vida e que passaram, qual o problema de ele gostar de uma outra pessoa que já passou pela vida dele e que hoje não está mais? Nenhum. Então, sentimento é uma coisa que a gente não compete. A gente fortalece dentro das possibilidades. Eu acho ótimo, porque parece que vocês assim, já estão na sintonia, entendeu? Vocês já vão respondendo todas as perguntas que estão sendo feitas. Tá ótimo. Desculpa, gente, eu falo bastante. Eu vou aproveitar aqui para fazer o comentário. Eu vou aproveitar para fazer, para ler o comentário de Marcelo de Cristo em relação a essa parte da escola, né? Sobre a escola, uma percepção pessoal. Hoje existe uma pressão grande sobre os pais para que todos os filhos sejam o próximo brasileiro no espaço. A forma como o mercado da educação se vende acaba inculcando nas famílias essa pseudo-verdade. É necessário respeitar o ritmo, as necessidades, as capacidades de cada filho, que é isso que você já trouxe aí, né? Respeitar, como a Sueli falou, dentro da mesma sala, 2 filhos na mesma sala, mas respeitando muito bem o caminho, né? E o ritmo da família e da história. A Xênia pergunta, né? Como lidar com o possível desejo de retornar ao abrigo? Olha, gente, isso é normal, porque a criança viveu alguns anos ali no abrigo. E o abrigo, ele, se nós formos olhar, é um recinto interessante, porque lá eles não têm responsabilidade, eles são servidos. Eles não precisam arrumar cama, eles não precisam guardar roupa, né? Tem sempre alguém que faz. Eles não vão no supermercado, não sabem o preço de nada. Quando eles chegam na mesa, está tudo ali prontinho, é só sentar e comer. Então, a adoção inicia quando a criança chega em casa, né? Que ela vai começar a ter suas responsabilidades com ela, com a família, o desenvolvimento de atitudes, de atividades que muitas vezes nem a gente não gosta. Né? Às vezes você olha uma coisa assim e fala, não vou nem olhar aquele serviço que está me esperando, porque eu não quero fazer. E às vezes para a criança você fala, olha, vai lá guardar suas coisas. Gente, quer coisa pior do que fazer adolescente arrumar quarto? Arrumar guarda-roupa de adolescente, gente, é a coisa mais terrível. Eles misturam tudo. E quando você abre a porta e mostra, não, está em ordem, é assim mesmo. Então, por que eles querem voltar? Para deixar de ter essas responsabilidades, não só com eles, mas também com a família. Mas essa vontade de ir lá e olhar os amigos, aquele cuidador que está lá, que se ligou. Então, ir visitar, qual o problema? Existe uma tendência, sabe, Juliana, de nós, pais adotivos, queremos apagar o passado da criança, né? Então, saiu do abrigo, aquilo era um lugar para ele ruim, né? A gente já tem uma ideia pré-concebida que aquele lugar era ruim. E é uma ideia ligeiramente equivocada, às vezes muito equivocada, porque lá eles tiveram muitas das vezes um bom atendimento, que os abrigos hoje estão cada vez mais aperfeiçoados, até por força
de regulamentação, né? Eles têm vínculos com os cuidadores, com os amigos. Então, a coisa mais natural é nós observar. E quando verbalizam que quer visitá-los, porque isso é bom. Às vezes eles nem verbalizam. Ou então eles verbalizam no sentido de querer estar testando você da segurança ou da confiança que está sendo construída. Né? Porque como eles foram violados em seus sonhos, em suas necessidades mais íntimas, esta adaptação da construção afetiva, ela é aos poucos, e muitas vezes eles querem nos testar, né? Vão fazer testes no sentido de se realmente nós estamos comprando a ideia de sermos pais e de recebê-los como filhos, né? E às vezes também agredir, né? Eu não quero mais ficar aqui, quero voltar para lá. Não. Voltar para lá você não vai, mas a hora que você quiser ir lá, você te leva. Mesmo porque essa criança, quando ela chega lá, ela vai ver que o espaço que ela ocupava já está ocupado por outros. Então é importante também eles tomarem ciência de que ali é um lugar de alta rotatividade. Que se um sai, outro vai ocupar aquele espaço, mas que na sua vida, na sua família, aquele lugar é dele. Ninguém substitui ninguém. Então você pode ir lá, olhar, mas você vai voltar para a minha vida, você vai voltar para a sua casa, isso daqui é seu, e você vai continuar tendo seus afazeres, as suas responsabilidades. Nós temos uma experiência do meu filho, que na época era adolescente, hoje ele está com um homem de quase 32 anos, extremamente rebelde, foi uma das onde até hoje ainda temos uma série de dificuldades, mas ele era daquele que, não, vou para casa do meu amigo, vou embora, né? Não sei o que lá. Aí ele ficava, daí batia na minha porta aqui, depois de uns dias, né? A gente sabia onde ele estava, tal. Batia na porta aqui a mãe do amigo, ou o pai do amigo, às vezes os dois. Falei, não, mas ele está dizendo isso, está dizendo aquilo. Eu falei, vem cá, vamos sentar, vamos bater um papo aí, né? Aqui tá as coisas dele, aqui tá o quarto dele, aqui tá a família dele, olha, ele tem mais 9 irmãos, a nossa rotina é essa. A pessoa começava a entender o contexto, porque, lógico, eles têm a sua história particular. E a história dele particular não estava adaptada ao que estava sendo proposto a ele. Então nós temos que respeitar também as escolhas, assim como o nosso filho biológico, que por mais que você coloque aí uma série de propostas educativas, de formação, investimentos, vai chegar uma hora e vai pegar um rumo, uma rota que às vezes é totalmente oposto daquilo que você sempre projetou. Então, muitas vezes, a expectativa que se coloca sobre o filho adotivo é excessiva. Ele é um filho igual ao outro, com algumas particularidades, né, que estão sendo observadas, discutidas e trabalhadas. Esse espaço é justamente para isso, para nós discutirmos essas particularidades, mas vamos colocá-lo num contexto de normalidade, porque senão vira um ET, né? E a sociedade já cria, por construção própria, os preconceitos, né? E a gente acaba reforçando os preconceitos. Então, é um certo cuidado que a gente precisa tomar. Fantástico. Gente, infelizmente, passamos 10 minutos do nosso horário. Eu queria saber de vocês, Paulo e Sueli, porque ainda tem algumas perguntas que as pessoas estavam querendo fazer, mas em respeito à hora que a gente havia combinado, né? Porque as pessoas têm outras programações também. Eu queria saber se vocês se disponibilizariam a gente enviar essas perguntas, vocês responderiam pelo WhatsApp e a gente colocaria no grupo. Daria certo? Sim, é possível, sim.
É possível. Agradeço demais. Estamos à disposição também, a qualquer espaço, a qualquer momento, para complementar o que for necessário. Muito obrigada, gente. Que experiência maravilhosa. E assim, eu acho que uma coisa que é importantíssima de se falar é que é como se ele falou, vocês não são super-heróis. Vocês não estão aí de capa, não têm superpoderes. Não, vocês são seres humanos que foram lidando com as dificuldades a cada dia, né? Superando. Mas essa fala que a Sueli traz, né? De lembrar daquele sentimento inicial. O porquê que eu quis isso, né? Lembrar desse momento, desse sentimento nos momentos difíceis é importantíssimo, importantíssimo. Muito obrigada. A gente vai passar as perguntas para vocês, para depois compartilhar com o pessoal no grupo. E eu gostaria de passar agora a palavra para que as pessoas uma pessoa de cada grupo, né, do Acalanto, do pessoal de Mossoró e do pessoal de Parnamirim pudessem agradecer e finalizar. Shane, a gente pode começar contigo? Oi, gente. Eu estou aqui representando o Abrace e é com o coração muito emocionado, muito cheio de gratidão, que eu agradeço a Paulo e a Sueli e também a cada um de vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo hoje para a gente estar aqui nesse momento que é histórico, sim, para cada uma das famílias, um momento que a gente forma uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que estão alinhadas e afins através da adoção, né? Que é um amor enorme e é muito bom estar ligada a cada um de vocês por esse amor. Então, representando o Abrace, eu agradeço a todos e quero só mostrar meu coração cheio de felicidade para vocês, viu? Um grande beijo. Muito obrigada. Aí eu passo para o Acalanto. Deixa eu só... eu vou passar primeiro para o pessoal do Afeto, para deixar o Acalanto por último, que foi a pedido de Pedrinho, tá certo? Alguém do Afeto. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. Desculpem o atraso, é porque eu me desorientei, né, para começar. Eu gostaria muito de agradecer a participação de Paulo e Sueli, vocês sempre chegam com muito conteúdo, muita vivência, que com certeza faz com que a gente consiga melhorar o nosso caminho, né? A gente espera muito que esse grupo que estão aqui, as pessoas que participaram, né, fidelize esses encontros para que a gente possa trazer conhecimentos, trocas, né, e sempre acreditar, ter certeza de que nós somos viajantes nessa outro com a experiência, com a vivência. Então, assim, a gente agradece, Sueli, Paulo Sérgio, é sempre um prazer estar com vocês e a todos os demais. Um abração. Obrigada, Joana. E agora, por último, Pedro e Rejane. Oi, gente. Realmente é muito emocionante, né? Esse momento de hoje, né? Esse pontapé inicial nesse projeto tão importante, né? Esse nosso primeiro encontro do pós-adoção, que está sendo feito em conjunto, né? Aqui todos os grupos de apoio do Estado. A gente agradece demais ao Paulo e à Sueli, que são pessoas queridíssimas, fazem parte da nossa família, né? A gente tem em muita alta conta, né? Já conheço aí há um bom tempo e que sempre estão dispostos a nos ajudar, a contribuir, não só conosco, né? Mas com todo o movimento de adoção no Brasil, né? Eu diria que são dois grandes baluartes aí da ANGAAD, né, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, com certeza, né, e que são referência para a gente. Tem um ditado africano, né, que ele diz que para criar um filho é preciso de uma tribo inteira, né, e eu acho que nós somos essa tribo, né, eu acho que esse é o papel dos grupos de apoio,
né, dar esse suporte para que essas famílias não estejam sozinhas, né, para que elas saibam que elas podem contar com a gente para dividir as angústias, as ansiedades, às vezes para estar ouvindo um equívoco, um erro que aconteceu, mas para estar apoiando, para a gente estar se entendendo que isso acontece, né, ninguém é perfeito, né, mas a gente vai continuar se esforçando para dar o nosso melhor nesse processo, né, para essas crianças, né, esses adolescentes que são os nossos filhos, que são as pessoas mais importantes na nossa existência, né? Então, queria agradecer a cada um de vocês que aceitou esse convite para fazer parte. E eu pedi para ficar por último, que era para pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente fazer uma selfie virtual, né? Como o pessoal está fazendo. Tá me mostrando. Ai, Clarice, é Carol. Oi, Carol. É Carol. Vamos lá, gente. Liga aí as câmeras Oi, para retardatária, para variar. Com todo mundo. Verônica, Edna, Risélia, Jo, Poliana, Juan, Vanessa, Ana Laura, Marcelo de Cristo. Vamos lá, todo mundo ligando a câmera. Eu não sei se a minha conexão está ruim, tem umas câmeras que estão apagadas, mas eu acho que... Ô, Jean. Eu vou dar o meu melhor. Ela me ouviu, foi Clarice. Vamos lá, tem 2 páginas, então todo mundo fica aí fazendo sorriso, cara de paisagem, para a gente segurar aí e tirar as 2, certo? Aqui ainda tá faltando aparecer Ana Laura. Quem tá com iPhone, que eu não sei quem é, Poliana. Juan. Todo mundo fazendo cara de paisagem. Esse aqui vai assistir. A outra É assim, é? Esse aqui ó, é o troca-pneu. É o troca-pneu. Ponto. Pronto, Pedrinho. Pronto, passa a bola aí. Obrigado, Ju. A minha internet só tá um pouquinho ruim. Posso finalizar? Nós agradecemos a oportunidade de estar com vocês, esse momento assim muito feliz. E a hora que vocês precisarem, desejarem, estamos à disposição. Esse negócio de baluarte é coisa do Pedrinho. Baluarte parece aqueles biombo, coisa que fica meio parada. Antiga, Coisa antiga. Isso é coisa do Pedro, tá? Isso é coisa do Pedro. Não tem nada disso, não. Somos pais como todos vocês aí, apenas um pouquinho mais rodados, só isso. Mas foi um prazer enorme estar com todos vocês. Estaremos sempre à disposição a qualquer momento. E compartilhar essas experiências, aprender com vocês é muito, muito legal. Okay? Beijo para todos. E que essa proposta do pós-adoção no Estado cresça, que possa trazer muitos frutos. É de extrema necessidade esse espaço, ele tem que ser fortalecido mesmo, como disse a Joana, fidelizado por todos nós. E é isso que trará para os pretendentes futuros, para as crianças que estão aí precisando de uma construção familiar estável, esse aprendizado. Então, acho que aproveitem e fidelizem e cresçam nessa proposta. Gente, não tenham medo de ser felizes, hein? A felicidade é uma construção diária. Então, força aí e nessa rede de amigos, tudo vai dar certo. Muito obrigada, gente. Perfeita essa fala. Muito obrigada a todo mundo que se disponibilizou a estar aqui, né, aprendendo, como todos foram comentando no início. E assim finalizamos o nosso segundo encontro, né, do grupo de pós-adoção do Rio Grande do Norte.
e que aconteçam muitos outros e que isso possa crescer e crescer ainda mais, como o Paulo falou, tá? Muito obrigada, um beijo para todo mundo e tchauzinho.